E a gente continua falando sobre os tipos de leucemia, como a doença se desenvolve, quais são os tratamentos e prevenções com a doutora Leandra Paiva, que é médica hematologista e vai explicar para a gente, nos auxiliar a entender melhor esse assunto. Ela já está aqui nos estúdios. Boa noite, doutora. Muito Boa obrigada pela noite. participação do TBC2. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, a gente viu aí na reportagem um mês todo, laranja, fevereiro laranja, para alertar, para conscientizar a população sobre o que é a leucemia. Explica pra gente, é um tipo de câncer que dá no sangue, é isso mesmo? É uma doença genética que a gente nasce com genes alterados que predispõem a ter essa leucemia. Tanto é que existe leucemia em bebês, todas as idades, passa pelas crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, alguma hora esse gene se manifesta como uma doença, aguda ou crônica. E qual a diferença desses dois tipos de leucemia? Aguda, ela em semanas, a criança, o adulto, ele já fica pálido, apresenta sangramentos anormais, pode ter febre intermitente que vai e volta sem uma causa, sem estar gripado, sem estar com dor. É uma febre todos os dias, 38, e muita dor óssea. Existe muita dor óssea. A aguda, ela é rápida, então de 7 a 10 dias a gente já vê o sintoma. A crônica, não. A crônica aumenta o volume abdominal ou às vezes nem tem sintoma, como os casos de leucemia linfóide crônica do idoso ou do adulto. Então são basicamente esses os sintomas, febre, palidez, da crônica, os principais sintomas. Que são observados de maneira mais rápida. A aguda é a palidez, a febre, dor óssea e sangramento, seja ela hematomas pelo corpo, sangramento de nariz, gengiva, xixi, né? Qualquer outro órgão. E a crônica não. A crônica, ela é mais insidiosa, ela é devagar. Então, você não tem esses sintomas tão agudos. Tem mais um aumento de volume abdominal, né? Ou até mesmo não tem sintoma, mas o hemograma já detecta. Doutora, a gente sabe que para todo tipo de câncer é muito importante o diagnóstico precoce. Para a leucemia também? É muito importante, diagnóstico precoce, porque quanto mais rápido a gente trata essa medula, melhor a cura desse paciente. E existe sim a cura, quais são os tratamentos? Isso. Na aguda, nós temos a quimioterapia, que a gente faz quimioterapia, é muito boa em criança, 90% de chance de cura, é muito bom, sendo baixo risco, tratamento precoce, né? Risco intermediário ou alto risco, que aí sim a quimioterapia ela é mais extensa, geralmente 2 anos. E na crônica, é quimioterapia oral, pela vida inteira. Não. E aí a pessoa, pela vida inteira, esse tratamento, ela também consegue ter uma vida normal? Normal, com qualidade de vida, até as agudas. As crianças conseguem voltar para a escola, conseguem ter suas atividades, assim que a gente restabelece um pouco a leucemia, a medula, né? E a gente sabe da importância da doação de medula óssea, tem um cadastro nacional. Explica pra gente como é que funciona e por que é tão importante as pessoas se cadastrarem como doadores, que é muito difícil encontrar alguém compatível, né? Isso, é muito difícil. A maioria das vezes são os irmãos mesmo, de pai e mãe. É a maior chance de achar a compatibilidade. Mas caso não tenha irmão ou não seja compatível, a gente vai nos bancos. Os bancos, a gente pode ser doador com um pouquinho de sangue que a gente doa no Hemocentro aqui de Goiânia e do Hemocentro da sua cidade. E esses cadastros são nacionais, então eles reúnem essas informações em um banco de doadores e conversam com o banco de pacientes e acha a medula. E a chance de encontrar essa medula, existe um número? Não, depende, né, do HLA do paciente, né? Depende do HLA. Então, se não achar nacional, vai internacional e acha. O Brasil é o 4º maior banco de medula que tem. E como que funciona essa doação? A gente sabe, achou a pessoa compatível, ou tem uma pessoa na família que seja compatível, como que é feito essa doação? É uma cirurgia? As pessoas às vezes não entendem e ficam com medo até de se cadastrarem. Não,
claro que é todo feito com segurança, né, com responsabilidade. Como é que é feita a doação? Então, a partir do momento que você acha o doador, né, ele tem que ser achado. Então, telefone, endereço, e-mail, tem que ser cadastrado. As pessoas mudam de telefone e não registram no centro onde ela doou. Então, é muito importante. Então, manter a atualização. A atualização do cadastro. Pode achar. Achou? Depende. Ou tira a sua stem cell, que é a sua medula, que vai produzir um monte de células normais, que é a célula mãe. Ela é colhida ou em sangue periférico por uma máquina especial, que não tem dor nem nada, ou se não tiver veia, não for boa o acesso, aí vai para o centro cirúrgico e faz a coleta da medula óssea. Mas é sedado, com todo o profissionalismo, não dói, mas a maioria consegue sim pela veia. Tem os bancos de cordão também, né, que temos muitos cordões para ser transfundidos, né, em crianças pequenas, não em crianças escolares em diante. Tá certo. Então, a gente está falando aqui a respeito do fevereiro laranja, a importância aí de você manter o seu cadastro atualizado. Se você já se cadastrou no Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea, verifica se o seu telefone, se o seu endereço está tudo certinho, porque caso você seja um doador, seja compatível, você vai salvar uma vida. A gente conversou aqui então com a doutora Leandra Paiva, médica hematologista. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por servir sempre. Boa noite. Boa noite.